E aí pessoal, tudo bom? Esse vídeo aqui é para mostrar quais peças você precisa comprar para fazer o sistema do volante de overboard, né? É aquele volante caseiro que eu fiz, que é o Direct Drive. Então tem peças que eu comprei no AliExpress, que é a maioria, e tem peças que eu comprei aqui no Brasil, né? No Mercado Livre. Que são o motor de overboard tu pode comprar de qualquer jeito, né? No um inteiro ou só o motor. Aí a fonte, né, que eu comprei no Mercado Livre, o resto é do AliExpress. Aí eu vou listar aqui quais são as peças certinho. Eu vou começar aqui com a principal, que é essa placa aqui. O nome dela é MKS Drive Mini. Essa aqui é a controladora do volante, né, do sistema do volante. Então, essa aqui eu gosto de usar ela, né? No outro projeto eu usei. Então ela tá mais ou menos na faixa de uns R$ 300 no AliExpress. Mas isso depende também da variação do dólar e do imposto, né? Então essa aqui é muito importante. Em seguida eu vou mostrar aqui a outra peça que precisa, que seria o encoder rotativo. Esse aqui é um encoder rotativo de 600 passos. Pode comprar o de 1000 passos também. Só que no outro projeto eu usei o de 600 e funcionou muito bem, né? Então eu acabei comprando um de 600 de novo. Ele está na faixa de uns. Depende do vendedor, mas vai dar na faixa de uns R$ 80, né? 70, isso depende. E já complementando aqui, ó, esse aqui é o suporte. Eu consegui achar esse suporte no AliExpress, que bateu certinho a furação aqui, ó. Que aqui, ó, esse encoder, ele é com 20 milímetros aqui, ó. E aí eu consegui achar ele. Aí ele já vem com esses três furos que bate certinho com o encoder. É, Aí esses parafusos aqui, ele já vem com o encoder também. Então é só colocar aqui e parafusar. E deu certinho, ó. Esse aqui eu acho que está na faixa de uns R$ 10, mais ou menos. Em seguida, já falando dele, né? Vamos falar aqui sobre a adaptação, que seria essa peça aqui, ó. Ela vem aqui no encoder, ó. Ela vem aqui e aqui na outra ponta vem um raio de bicicleta, a gente usa, né? Então, as medidas são, aqui são 6 milímetros na parte do encoder e o raio eu comprei um de 2, mas pode colocar de 3 também. Só que eu tenho um raio aqui que eu usei no outro projeto que ele ficou muito fino aqui, ó. Então eu vou ter que pegar um raio mais grosso para ele ficar bem certinho aqui. Então essa peça aqui também é baratinha, uns R$ 10 ela mais ou menos. Isso eu estou falando da peça, mas aí depende do imposto, essas coisas, né? Porque aí, o certo é você comprar todas as peças junto, que aí fica mais barato por causa do frete, essas coisas. Depois, a gente vem nesse aqui que é um resistor de frenagem. A gente usa o de 50 volts, 12 ohms, né? A placa MKS, ela vai vir com um resistor de frenagem, só que ele é mais fraco. E aí o aconselhado é não usar ela, porque já teve relatos de ter queimado a placa por causa dele, né? Então a gente deixa aquilo lá guardado, não usa, e a gente compra esse aqui, que esse aqui todo mundo usa esse resistor de frenagem aqui, né? Agora, uma outra peça muito importante, que no primeira vez que eu fiz o projeto, acabou, eu não usei, porque eu não sabia, e acabei queimando uma placa MKS. Então, essa plaquinha aqui ela é muito importante. Que seria o quê? Isso aqui são os relés. E aí, o que acontece? O motor, ele vai vir uns três fios aqui, e daqui ele vai para com outros fios a gente coloca para a placa. A gente não coloca o motor direto com a placa. Porque o que acontece? Esse motor de overboard, se ele tiver desligado do sistema e a gente ficar mexendo no volante, ele vai gerar energia. E ele gerando uma energia, pode ser que queima a placa, uma energia mais fraca ou mais forte. Eu não sei dizer bem certo, eu sei que queima, né? Então a gente está usando esse aqui e por enquanto está funcionando muito bem, não queima, não aconteceu. Eu até mexi para fazer os testes, né? Porque quando a gente liga aqui, ó, vamos dizer que está fora da tomada e eu giro o volante, que vai girar o motor,
O motor vai gerar uma energia e ele vai acender uma luzinha aqui na placa, uma luzinha verde. Então significa que está gerando energia para a placa, entendeu? E quando a gente tem essa placa aqui conectada, você pode girar à vontade o volante, que ele não vai deixar acender a luz ali, porque o relé ele vai estar desligado, né? Ele não vai deixar passar energia para lá. Então a gente compra essa placa aqui. É bem barato também no AliExpress, eu acho que foi uns 10 reais também. E o que que ela é, ó? Essa aqui é a especificação. Ela é uma de 5 volts, ó. Elas são 3 módulos. Aqui no Brasil eu só consegui achar de 4 módulos. Você pode usar de 4, só tu vai deixar um modo assim desativado, né? Mas no AliExpress tem essa aqui certinho. Depois a gente vem nesse suporte aqui. Esse suporte é onde a gente vai prender o motor de overboard. Aqui, ó. Ele vem aqui, ó. Né? Ele vem aqui e a gente prende ele aqui. E aí tu prende ele em cima de uma superfície ali, né? Uma mesa, qualquer lugar, né? Esse aqui, ele é o de 16 milímetros. É o K16. Eu já deixei certinho lá escrito no link, né? Qual que é a peça. Também é barato esse aqui. Deve estar na faixa dos 10 reais também. E é bom já comprar para não querer adaptar coisa e tal, né? Agora, esse aqui é o mesmo suporte, né? Eu só deixei aqui que eu tinha comprado 2. Agora a gente vem para a fonte. A fonte, essa aqui é uma fonte chaveada, de 24 volts, 30 ampere. É uma fonte do Mercado Livre, né? Tu pode comprar qualquer uma lá, né? Que seja mais boa. Que não sei dizer qual é boa, né? Eu comprei essa aqui e funcionou, tá funcionando certo. A única coisa que parou de funcionar foi esse coolerzinho aqui, ó, para refrigerar ela. Mas dá para substituir o cooler e colocar outro, né? Mas por enquanto ela tá funcionando bem. Então, esse aqui eu acho que eu paguei uns 90 reais no Mercado Livre, né? E esse aqui é o motor. Esse aqui é o motor de overboard, que é a roda do overboard, né? Eu nem tirei nada aqui porque eu vou fazer o vídeo mostrando, né, como tira e tal. Aí aqui tem vários modelos de desenho, né? Esse aqui é todo de alumínio, ó. Quando você for comprar, tenta não pegar aquele que tem LED. Que tem um que tem uns LEDzinho aqui, ó. Ele tem um desenho diferente, mas tem uns LED aqui, ó. Esse até dá para adaptar, porque se a carcaça dele for toda de alumínio, tu consegue fazer. Só que tem um modelo que ele tem uma capa de plástico aqui em volta. Eu acho que acende LED em tudo, assim. E esse ali não compra. Não compra aquele modelo ali. Pega esse que é todo de alumínio, assim, para não se incomodar. Porque a gente vai ter que fazer uns furos para fixar que nem eu usei a coluna de direção, né? Eu fixei a coluna de direção aqui. E se você quiser usar o volante, tu pode fixar ele direto aqui. O volante, né? Ou você coloca aquele extensor, um adaptador. Eu vou até mostrar ele aqui. Deixa eu dar uma pausada aqui rapidão. Ó, voltando aqui, ó. Seria essa peça aqui, ó. Eu comprei aquela vez, mas não usei. Ele é um extensor, né? Então o que que a galera faz? Ela fixa essa parte aqui, ó, no motor. E aqui coloca o volante. Aqueles volantes esportivos, aqueles de drift que os caras usam. Aquele tipo de volante. Tu coloca ele aqui, ó. E ele vai ficar assim, ó. Fica legal. Aí se quiser dá pra comprar esse aqui também. Se tu for fazer um projeto só de colocar ele naqueles cockpit, aqueles de metal, sabe? Então dá pra fazer desse jeito. Então esse aqui é o motor. Então aí a gente vai fazer aqui, tirar o pneu aqui, fazer umas adaptação, tirar isso aqui. Mas é pro próximo vídeo da montagem. Então aí, se você quiser fazer o sistema dos pedais que nem eu fiz, que é 3 acelerador eletrônico de carro, tu pode pegar qualquer tipo de acelerador, né? Eu usei da própria Volkswagen, que é de Gol, Voyage, esses carros aí. Então você vai precisar comprar um Arduino para fazer a ligação dele com o programa EMC Lite, né? Então eu aconselho pegar o Arduino Leonardo. Pode ser o Uno também. Eu gosto do Leonardo.
do Arduino, né? No caso. Mas assim, ó, aí você pode comprar ele para o pedal e se você quiser fazer o sistema do painel de instrumento, que nem eu fiz funcionar, vai precisar de um outro Arduino. Então, se você quiser, aí você pega e compra já dois Arduino, né? Eu vou também deixar ali no o link dele ali na descrição. E aí, para quem quiser fazer o painel de instrumento funcionar, vai precisar também de uma fonte. E aí precisa ser uma fonte, é uma fonte chaveada igual essa, só que não 24 volts. Aí seria 12 volts, ou 30 ampere pode ser também, ou pode ser mais fraca, 12 volts, 10 ampere. Aí você vê pela questão do preço, né? Mas tem que ser 12. É isso aí, pessoal. Essas aí são as peças. Então, é bom aí quem quiser fazer o projeto já comprar, porque demora um pouco para chegar, né? E aí depois eu vou fazer o vídeo da montagem aí, beleza? Valeu!